Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de alegria. Uma mensagem de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para o coração abatido. Uma mensagem que vem do coração de Deus para o nosso coração, segundo a nossa realidade. Quero compartilhar com vocês hoje o final do Salmo de número 66, Ofertas de Gratidão, a partir do verso de número 16. Assim diz o salmista: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Queridos, esta é uma oração feita por um salmista. Aqui não diz o nome do salmista, provavelmente possa ser Davi. O salmo mais próximo, o 65, foi escrito por Davi. Mas independente do escritor, o que ele aponta para nós é um coração grato ao Senhor. Grato por quê? Porque ele clama e Deus ouve. Ele pede socorro e Deus atende. Ele pede cuidado e Deus cuida. Ele pede proteção e Deus protege. Ele pede amor, ele é amado. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Para todos aqueles que creem em Deus e vivem um relacionamento profundo com Ele, tudo que nós pedimos em oração, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele nos responde. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Na oração, tudo quanto pedirmos em nome dEle, Ele vos daria. Assim, cremos e assim vivemos de uma maneira grata ao Senhor por tudo quanto nós temos necessidade, falamos com Ele e Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme a nossa vida com Ele. No verso 16, o salmista ele faz um convite a todos que estão ao seu redor. Vinde. Vinde o quê? Ouve o quê? Todos vós que temeis a Deus, e eu vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Então ele faz um convite para as pessoas que estão ao seu redor, a olhar para a vida dele, o relacionamento dele com Deus, e o quanto Deus tem abençoado a sua vida, tem fortalecido, tem sustentado em todos os momentos. É o que eu falei no começo. Tudo quanto ele pedia para Deus, Deus respondia favoravelmente, de acordo com a vontade dele e não a vontade do homem. Então ele faz esse convite para que as pessoas possam entender, através da vida dele, que há um Deus que cuida, há um Deus que protege, há um Deus que livra, há um Deus que cura, há um Deus que faz maravilhas. Ele fazia no passado, ele faz no presente e ele vai fazer sempre na vida de todos aqueles que o buscam de todo o coração, tendo um relacionamento profundo e íntimo com ele. Aí ele começa a narrar. No verso 17 ele diz: A ele clamei com a minha boca, com a língua o exaltei. Clamar significa pedir. Pedir significa rogar, insistir. Então ele clamou ao Senhor e Deus o respondeu. Muitas das vezes nós queremos algo de Deus e apenas falamos: Senhor, Tu sabes o que eu necessito, me abençoa. Não é desta forma. Nós temos que falar com Deus com reverência, com temor, entendendo que nós somos frágeis e Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Então, clamar é suplicar. Senhor, tem misericórdia, ó Pai. Olha, eu estou necessitado disso, eu estou enfermo, eu estou com problema com a família, eu estou com problema assim. Tem misericórdia de mim, abre as portas, derrama sabedoria, entendimento. Eu suplico em nome do teu Filho amado Jesus. Então nós suplicamos, ele está suplicando quando ele diz, a ele clamei com a boca. E depois que ele clama, ele usa a expressão exaltar, com a língua o exaltei. Nós temos que, sim, pedir, suplicar, clamar, mas também nós temos que adorar. Exaltar é uma expressão usada de adoração. Ao Senhor exalto, ao Senhor levanto o meu coração com gratidão, com louvor, com adoração. Então, exaltar é saber que Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Exaltar é entender que Deus é soberano e que Ele governa a história e a vida de todos aqueles que buscam. Então, queridos, ele usa duas expressões num verso só. Clamar, ele suplica. Exaltar, ele agradece, ele glorifica e ele adora o nome do Senhor. Mas ele não para por aí. Ele diz no verso 18, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Muitas das vezes nós damos valor ao nosso ego. Nós somos soberbos, arrogantes, orgulhosos. E assim olhamos para a nossa própria vaidade, para a nossa própria força, para o nosso próprio eu. Achamos que fazemos e acontecemos. Como diz um professor que me deu aula lá no IBEL, eu me basto. Então, se nós achamos que somos tão poderosos assim, jamais vamos falar com Deus. E assim, jamais Ele vai nos ouvir. É isso que o salmista está dizendo. Se eu deixasse a arrogância e o orgulho subir, eu não falaria com Deus e Deus não me ouviria. Entretanto, ele fala assim, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ou seja, eu arranquei do meu coração a vaidade. Eu fui humilde em reconhecer que Deus está na minha vida, na minha história. Então eu falei com Ele, como diz, eu clamei, eu supliquei, e Ele me ouviu. E Ele atendeu, e Ele respondeu à minha oração. Mas Ele continua dizendo, entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Então, ele usa dois verbos ou duas expressões, ouvir e atender. Deus não somente ouve, Ele atende. Mas o atender de Deus, nós temos que entender e compreender o agir de Deus ao atender a nossa oração. O salmista compreendeu isso e nós precisamos de compreender nos dias de hoje. Deus responde sim, Deus responde não, Deus responde espera um pouco, ou Deus faz outra coisa melhor do que nós pedimos ou pensamos. Então Deus ouve todas as orações, mas Ele atende segundo a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Então, queridos irmãos, ele entende que ele retira a vaidade do coração, ele clama, ele suplica ao Senhor, o Senhor ouve e o Senhor atende a voz da oração. Oração é falar com Deus, é você pôr para fora o que está dentro do teu coração. Não é algo repetitivo, mas é algo simples, puro, verdadeiro, reto, que está dentro do nosso coração, para você falar com Deus. Você não precisa buscar palavras maravilhosas para falar com Deus. Deus prefere a simplicidade.
Deus prefere a humildade diante dele. Então, seja simples, seja humilde, mas fale com o coração. Ana falou apenas com lágrimas, e Deus atendeu a voz da oração de Ana. Então, seja qual for o método pela qual você quer falar com Deus, fale com simplicidade, fale com humildade. Porque se nós somos vaidosos e arrogantes, Deus não ouve. Deus não atende a nossa oração. Mas o salmista, ele compartilha que Deus tem ouvido e Deus tem atendido a voz da sua oração. E ele conclui dizendo: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ele usa a primeira expressão de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. Bendito seja Deus. Bendizer ao Senhor é um ato de um coração grato, de um coração alegre, de um coração que foi fortalecido por Deus em todos os momentos. Ele bendiz dizendo: bendito seja Deus. Por quê? Porque Deus não rejeita a voz da oração. Quando nós falamos com Deus, Deus não nos rejeita. Por que muitas pessoas se sentem rejeitadas por Deus? Porque não falam com Deus, não creem em Deus, não buscam a Deus de coração, de toda a força, de todo entendimento. Não compreende que Deus tem que ser o centro da sua história, o centro da sua vida. Contempla a vaidade, a arrogância e o orgulho, acha que não depende de Deus e não precisa. E quando as coisas estão tão ruins, tão duras, ele olha e diz: Deus me rejeitou. Mas ele não procura a Deus. O salmista diz: Deus não rejeita a oração. Se ele não rejeita a oração, ele não rejeita aquele que ora, aquele que busca, aquele que procura, aquele que espera por ele. Querido, se você está se sentindo rejeitado, volte os teus olhos para Deus, volte o teu coração para Deus, fale com ele e ele vai atender a voz da sua oração, porque Deus não rejeita a oração. E ele encerra com a terceira expressão: nem aparta de mim a sua graça. Ele derrama graça sobre todos aqueles que o buscam, sobre todo aquele que espera, que confia, que crê, que deposita nele toda a fé, toda a esperança, toda a convicção, toda a certeza, porque Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Deus é onipresente, Ele está presente em todos os momentos da nossa história. Deus é todo-poderoso, Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido ou pensado. Deus, Ele é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é o Pai da nossa eternidade, é o príncipe da nossa paz. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele não aparta de mim a sua graça. A graça é Deus te abençoar, é Deus te fortalecer, é Deus te salvar, é Deus te curar, é Deus te libertar, é Deus te purificar, te perdoar, te justificar em Cristo Jesus. Esta é a graça de Deus ministrada a nós em todos os momentos. Basta buscar, basta confiar, basta você entender que Deus não te rejeita. Queridos, quero concluir dizendo: vinde, ouça você, veja quantas maravilhas Deus tem feito por mim e vai fazer também na sua vida, ou já está fazendo na sua vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Senhor, eu oro, porque eu sei que o Senhor não rejeita a nossa oração. O Senhor não aparta de nós a sua graça. O Senhor está sempre com os ouvidos abertos para ouvir
está com as mãos estendidas para atender e abençoar todo aquele que te busca, ó Pai. E nós estamos te buscando neste momento. Eu não sei quais são as lutas, quais são as adversidades que esta pessoa está passando, mas eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo. Restaura, Senhor Deus, o seu interior, ó Pai. Se ele está se sentindo rejeitado, Senhor, tira isso do coração dele, coloca o quanto ele é amado pelo Senhor, o quanto ele é teu filho amado, Senhor, o quanto ele é especial para ti, ó Pai. Não deixe que o inimigo venha roubar esta verdade do coração desta pessoa. Que ela possa se sentir tocada pelo Teu Espírito Santo neste momento, sustentando, amparando, restaurando, vivificando esta vida, o seu lar, a sua casa, a sua família, ó Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos. Ó Deus querido, retira desta família, deste lar, do coração desta pessoa, toda a maldade, todo o mal que tem destruído, todo o vício, toda a violência, ó Pai. Liberta ela das garras do inimigo, curando, Senhor Deus, toda a enfermidade física, espiritual ou psicológica, porque o Senhor é o Deus único e verdadeiro. O Deus que quer ser o Deus da nossa vida, da nossa casa, da nossa história. A começar em mim. Transforma coração. Quebra, Senhor Deus. É a nossa oração. Restaura os casamentos, ó Pai. Abre as portas para os desempregados. Coloque os teus anjos acampados, guardando, libertando, protegendo de todo o mal. É o nosso clamor, ó Pai. A Ti, Senhor Deus, declaramos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.